O começo de tudo, você já ouviu falar em BMX? Hoje, muita gente olha para essas bicicletas com um certo ar de nostalgia, outros com admiração, mas poucos sabem de onde tudo isso veio. Como surgiu essa febre sobre duas rodas que conquistou gerações? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para a Califórnia, nos anos 70. Era o berço da cultura jovem, dos esportes radicais, das ideias malucas e, claro, da criatividade sem limites das crianças. Naquela época, o motocross, aquelas corridas de moto na terra com saltos e manobras, estava em alta. Era o esporte dos sonhos, mas nem todo mundo podia ter uma moto. Aliás, quase ninguém. E foi aí que a mágica aconteceu. Crianças e adolescentes começaram a adaptar suas bicicletas comuns para imitar o motocross. Trocaram os guidões, colocaram pneus mais largos, reforçaram os quadros, e o que era improviso virou estilo. Um estilo rebelde, ousado, cheio de atitude. Logo, começaram a surgir corridas de BMX, nome que vem de Bicycle Motocross. Eram disputas em terrenos de terra com rampas feitas à mão, em quintais, terrenos baldios ou qualquer espaço que desse para acelerar e voar. Era poeira, suor e liberdade. E assim, nascia um novo esporte, um novo jeito de se expressar, um novo estilo de vida. Não demorou muito para as primeiras marcas perceberem aquilo. A Schwinn, que já era conhecida por suas bikes nos Estados Unidos, criou modelos específicos para esse novo tipo de pedal. Depois vieram outras gigantes, Mongoose, Redline, GT e Haro, todas apostando no mesmo sonho, transformar aquelas aventuras de moleque em um movimento real. E foi o que aconteceu. O BMX ganhou corpo, passou a ter regras, campeonatos, patrocinadores, mas acima de tudo, ganhou o coração de quem sentia que aquilo ali era mais do que só andar de bicicleta. Era desafio. Era liberdade. Era identidade. Imagina só, você, criança, em cima de uma bicicleta que parecia uma moto, correndo na terra, pulando rampas, sentindo o vento no rosto e a adrenalina subir a cada curva. Não tinha celular, não tinha Wi-Fi, mas tinha o mundo inteiro ali, na rua, esperando você descobrir do que era capaz. Era o começo de uma febre que, sem que ninguém pudesse imaginar, logo ia atravessar continentes e chegar até aqui, no Brasil. E quando chegou, meu amigo, mudou tudo. Quando o mundo viu o BMX pela primeira vez, o ano era 1982, e o cinema estava prestes a fazer algo que nenhuma competição, propaganda ou reportagem tinha conseguido até então: transformar o BMX em um símbolo universal de liberdade. Foi com o filme E.T., o extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg, que o mundo inteiro viu, pela primeira vez, o poder que uma simples bicicleta podia ter. A cena é clássica. Elliot, o garoto protagonista, pedala com seu amigo alienígena na cestinha da frente, até que, diante da perseguição e da tensão, a bike decola. Sim, ela literalmente voa, com a silhueta recortada contra uma lua cheia gigante. Aquela imagem entrou para a história, virou pôster, camiseta, tatuagem. Mas, mais do que isso, virou um sentimento. Porque para muita gente, andar de BMX era exatamente aquilo: voar sem sair do chão. Era escapar da rotina, da escola, dos problemas. Era se sentir dono do próprio mundo, mesmo que fosse só por uns minutos ali, na rua da esquina. Depois de E.T., as bicicletas com guidão alto e pneu grosso deixaram de ser coisa de moleque rebelde e viraram ícone pop. Todo mundo queria uma. As vendas explodiram. As marcas começaram a investir pesado em design, cores chamativas, acessórios. O BMX apareceu em comerciais, revistas, brinquedos, videogames. Era o item número 1 na lista de Natal de milhões de crianças. Mas não era só moda. Era identificação. A garotada viu em Elliot um espelho, um menino comum, com uma bicicleta em comum, vivendo uma aventura fantástica. E isso bastava para fazer qualquer um acreditar que também podia viver algo assim. Que bastava pedalar um pouco mais rápido, virar a rua com mais coragem, pular aquela rampa mais alta e, quem sabe, até voar. Foi aí que o BMX deixou de ser apenas um esporte underground da Califórnia e virou um movimento global. Cruzou oceanos, ganhou pistas oficiais, campeonatos internacionais. E com ele veio toda uma estética. Capacetes coloridos, roupas chamativas, adesivos espalhados por toda a bike. Nas ruas, a cultura do BMX se misturou com o breakdance, o skate, o grafite. Era o pacote completo da juventude dos anos 80. Urbano, criativo e, acima de tudo, livre. E o mais incrível, tudo isso começou com crianças, com improviso, com sonho. E com um filme que eternizou aquela que talvez seja a cena mais emblemática de uma bicicleta em toda a história do cinema. Mas, enquanto o mundo se apaixonava por esse novo jeito de andar de bike, aqui no Brasil,
Uma outra história começava a ser escrita. Uma história cheia de estilo, de marcas nacionais, de adaptações criativas, de ruas cheias e pistas improvisadas. E se lá fora era Schwinn, Mongoose e GT, aqui a gente conhecia bem outro nome. Um nome que carregava no quadro a essência do nosso orgulho de infância. Caloi. Chegada ao Brasil. Os primeiros pedais. Enquanto o mundo assistia ao BMX voar nas telas de cinema e dominar as ruas dos Estados Unidos, aqui no Brasil, um novo capítulo começava a ser escrito. Com sotaque, criatividade e muita paixão. Nos anos 80, o Brasil vivia uma era diferente. Ainda sem internet, com poucas opções de lazer nas grandes cidades, o que restava era a rua. E foi nela que o BMX encontrou o terreno perfeito para florescer. O visual das bikes gringas começou a chegar por revistas importadas, programas de TV e, claro, pelos filmes. Crianças e adolescentes olhavam aquilo e pensavam, eu quero uma dessas. E foi aí que a Caloi, gigante nacional das bicicletas, teve um estalo genial. Em 1983, a marca lançou no mercado um modelo que mudaria tudo. A Caloi Cross Extra Light. Com visual arrojado, cores vibrantes e quadro reforçado, ela era a tradução brasileira da cultura BMX. E virou febre nacional. Se você teve uma, sabe o que isso significava. E se não teve, provavelmente sonhou com uma. A Extra Light vinha com aquele guidão imponente, os pneus largos, o banco mais esportivo. Era a bicicleta nervosa da época. Era sinônimo de estilo, atitude e, claro, de liberdade. Mas a Caloi não estava sozinha. A Monarch, sua principal concorrente, também entrou no jogo com modelos igualmente desejados, como a Monarch Ultra Live e BMX Pantera. E tinha ainda outras marcas, como Sundown e JNA, que começaram a disputar os corações e bolsos das famílias brasileiras. Só que no Brasil, o BMX ganhou um tempero diferente. Por aqui, nem todo mundo tinha acesso às peças mais modernas ou às bikes completas. Então era comum ver garotos customizando suas bicicletas. Trocavam o guidão por um maior, pintavam o quadro, colocavam adesivos, improvisavam freios. A criatividade brasileira entrava em cena e transformava qualquer monareta num foguete de 2 rodas. E não se tratava só de bicicleta. Era pertencer a uma turma. Era ser respeitado na rua. Era aquele orgulho de dar a primeira volta com a bike nova no quarteirão e ver todo mundo te olhando como se você tivesse acabado de ganhar uma nave espacial. As bicicletas deixaram de ser apenas brinquedos. Viraram símbolos de uma geração. E todo bairro tinha o seu grupo de BMXistas, suas rampas improvisadas com tábuas e tijolos, suas competições no campinho ou no final da rua. Cada queda era uma medalha. Cada manobra acertada, uma glória. E o mais mágico disso tudo é que mesmo sem pistas oficiais, sem proteção, sem regras, o Brasil criou sua própria cultura BMX, com sotaque, com ginga, com improviso, mas, acima de tudo, com o coração. E essa cultura cresceu. Cresceu tanto que mesmo hoje, décadas depois, basta ver uma dessas bikes antigas cruzando a rua para a gente voltar no tempo. Para aquela época em que bastava uma bike e uma tarde de sol para ser feliz. O que era andar de BMX no Brasil? Tente fechar os olhos por um instante. Você consegue sentir o cheiro da rua depois da chuva? O som das rodas girando no asfalto molhado? O barulho do freio cantando quando você puxava um manete com força na descida? Andar de BMX no Brasil dos anos 80 e 90 era viver uma aventura todos os dias. Não precisava de pista oficial, nem de competição. Bastava um grupo de amigos, uma calçada quebrada e aquele impulso de liberdade que a gente carregava no peito. Era comum ver garotos com os braços ralados, joelhos esfolados e um sorriso de orelha a orelha. A cada fim de semana surgia uma nova rampa feita de tábua velha e tijolo. E o desafio era sempre o mesmo. Quem pula mais longe tinha também o famoso pega. A corrida entre os quarteirões, driblando os buracos, desviando dos carros, subindo calçadas. E quem tinha uma BMX de verdade, com roda-araia, pneu de faixa branca, quadro cromado, ganhava respeito automático. Era rei por onde passava. Mas nem todo mundo tinha uma Caloi Cross Extra Light ou uma Monarch BMX Pantera. Muitos de nós improvisávamos, pintávamos o quadro, cortávamos o paralama, trocávamos o guidão por um mais alto, enrolávamos fita isolante na manopla gasta. E mesmo assim, a sensação era a mesma, liberdade total. Era um tempo sem celular, sem internet, sem stories. A nossa rede social era a calçada da frente. A nossa live era a corrida entre amigos no fim da tarde. A nossa notificação era a voz da mãe gritando da janela. Ô fulano, entra pra tomar banho? E a bike? A bike era tudo. Era o nosso primeiro bem de valor, nosso carro dos sonhos, nossa companheira fiel. Era com ela que a gente ia pra escola, pro campinho, pro mercado, pra casa do amigo. Era com ela que a gente descobria o mundo. E os detalhes não saem da memória.
O banco com molas, o barulhinho da catraca girando quando a gente embalava descendo a rua, os adesivos colados no quadro, o som do aro batendo na guia da calçada, e aquela sensação única de estar no controle de tudo. Quem viveu sabe, não era só uma bicicleta. Era uma extensão da nossa infância. Era a gente sendo livre, leve e um pouco inconsequente também, como toda infância deve ser. E mesmo que o tempo tenha passado, a memória ficou. Porque sempre que a gente vê uma daquelas bikes antigas cruzando a rua, o coração aperta. A gente volta no tempo. Volta para aquele verão sem fim. Para aquela rua sem asfalto. Para aquele grupo de amigos que parecia invencível. Hoje, muitos de nós viraram pais, avós, trabalhadores com agendas cheias e responsabilidades. Mas dentro de cada adulto que um dia teve uma BMX, ainda existe aquele garoto suado, descendo a ladeira, com o vento no rosto e o mundo inteiro aos seus pés. E é por isso que, mesmo depois de tanto tempo, essa paixão não morreu. Ela apenas cresceu junto com a gente. O tempo passou, mas a emoção ficou. O tempo passou, as ruas mudaram, os amigos tomaram rumos diferentes, as bicicletas foram ficando esquecidas no fundo da garagem e a vida adulta chegou. Vieram as contas, os compromissos, os boletos, o relógio que nunca para. Mas uma coisa não mudou, aquele brilho nos olhos quando a gente vê uma Caloi Cross Extra Light original. O arrepio quando ouvimos o barulho metálico de uma catraca antiga girando. A saudade que aperta o peito ao passar por uma bicicletaria antiga com uma BMX pendurada no teto, cheia de história. Porque a verdade é simples. Quem viveu aquilo nunca esquece. E foi assim, meio sem querer, que surgiu um novo movimento. O dos apaixonados que decidiram reviver a infância com as próprias mãos. Hoje, em muitos cantos do Brasil, existem grupos de colecionadores, restauradores e entusiastas que dedicam horas, dias, até anos, buscando peças originais, adesivos da época, rodas Araia, freios de Acomp, quadros de 1983, pneus Skinwall, manoplas Tange. Tudo para devolver a vida àquela bicicleta que um dia representou liberdade, amizade e identidade. Essas bikes, agora relíquias, são restauradas com tanto cuidado que parecem saídas de uma cápsula do tempo. E não é só estética, é emoção pura. Cada detalhe carrega uma memória. Cada adesivo colado, cada parafuso polido, cada arranhado mantido de propósito. Porque aquele arranhado foi feito naquela ladeira em 1985. E apagá-lo seria como apagar um pedaço da própria história. E o mais bonito disso tudo é que esses adultos, hoje com filhos, netos, histórias de vida e cabelos grisalhos, voltam a se sentir crianças quando sobem novamente numa BMX. A idade some, a responsabilidade se dissolve. E o que fica é aquele velho sorriso no rosto, o mesmo de quando tinham 10 anos e achavam que podiam voar. Em encontros por todo o Brasil, esses apaixonados se reúnem para mostrar suas bicicletas, trocar peças, contar histórias e, principalmente, celebrar uma infância que nunca deixou de existir. E é impossível não se emocionar ao ver um pai entregando ao filho a bike restaurada que um dia foi sua, ou ver um avô explicando ao neto como fazia uma manobra na calçada da casa antiga. É o passado encontrando o presente, é a paixão que atravessou o tempo e ainda pulsa, porque o BMX não é só uma bicicleta. É uma lembrança viva, é um capítulo feliz da nossa história. É a prova de que, às vezes, as coisas mais simples são as que mais marcam a nossa alma. E enquanto existirem pessoas dispostas a preservar essa memória, enquanto houver uma Caloi antiga sendo restaurada, enquanto alguém olhar para uma bicicleta e sentir o coração acelerar, o BMX vai continuar vivo, dentro de cada um de nós. Se esse vídeo te fez sorrir, se você sentiu o cheiro da infância, o vento no rosto, o guidão nas mãos, se em algum momento o coração bateu mais forte só de lembrar daquela bike que um dia foi tudo para você, então você está no lugar certo. Aqui no canal Eu Gosto e Pronto, a gente não fala só de objetos antigos, a gente fala de histórias, de emoções, de tudo aquilo que marcou a nossa vida de um jeito tão forte que nunca mais saiu da memória. Cada vídeo é uma viagem no tempo, um reencontro com quem a gente foi e com quem a gente ainda é por dentro. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade que valoriza